Estamos aqui hoje com uma mulher, gente, diferenciada, tá? Adrieli Paula Lima Matos, gerente comercial do escritório Paula Severino Advocacia. Só isso, tá? E ela vem hoje contar pra gente, esse bate-papo de hoje aqui é pra ela contar pra gente quais foram, assim, os desafios, porque a Adrieli, ela veio para a recepção no primeiro momento, né? Teve um momento ali que eu queria trazer ela pra cá, ela queria vir, mas não deu certo, nananã, até que deu certo a vinda dela pro escritório. E eu falo muito que Deus sabe, né? Todas as coisas, todos os momentos, todas as pessoas que estão dentro do escritório tem um motivo, tem um momento, tem um porquê, tá? Nosso escritório, ele é literalmente regido por Deus e pelo Espírito Santo. Espírito Santo, exatamente. E a Dri, né, mais carinhosamente chamada por Dri, veio para a recepção num primeiro momento, né, Dri? E aí, quando ela veio, gente, que estouro que essa mulher, eu falei, meu Deus, não dá para deixar essa mulher só na recepção, não. Ela tem uma missão muito maior aqui dentro, que a gente tinha, assim, eu sempre tive um sonho muito grande de levar mesmo o escritório a níveis muito altos, né, muito maiores. E a Adri hoje vai contar aqui um pouquinho da trajetória dela dentro do escritório, como que foi isso, na sua visão. Acho que é importante a gente ter essa conversa também, que acho que a gente nunca teve essa conversa, né? Não. E aí é na frente das câmeras somente. Somente. Né? Então seja bem-vinda, minha querida, a esse espaço, né, do escritório aqui que a gente está abrindo, que tá muito gostoso ter essas conversas, a gente falar sobre o nosso dia a dia, falar dos nossos desafios, porque não é tudo maravilhoso, a gente sabe, né? Mas é possível, né? É muito possível. E essa vinda, né, para o escritório, para a recepção, foi algo bem inusitado, porque eu nunca tinha trabalhado no setor jurídico, né? Então, quando eu vim, era um mundo novo para mim, com palavras novas, termos novos, né? Eu falei, gente do céu, como que eu vou me adaptar? Mas, graças a Deus, eu me adaptei super bem, né? Me encaixei mesmo no escritório. E eu acho que esse foi o grande diferencial. Eu me apaixonei, né? Por esse setor jurídico. Eu falo que a Paula fica insistindo para fazer direito. Faz direito, Adrieli. Acho que vai fazer marketing. Acho que provavelmente esse vai ser o caminho, mas vai ser um marketing jurídico, eu acredito. Não é? Sim. Porque, como a gente estava falando anteriormente, falta esse direcionamento, né? O marketing tá meio setorizado, mas ele tem que entender um pouquinho dessa parte jurídica, como funciona, porque no direito é diferente. Tem, né? Tem diretrizes diferentes, tem que seguir As normas as da normas OAB. da OAB. Então, assim, é um marketing diferenciado. E aí eu entrei no escritório, comecei a me identificar com essa parte do direito, fragmentada, né, ali pela recepção, mas eu comecei a me apaixonar por isso mesmo, por entender a história dos clientes, entender as necessidades dos clientes, porque é isso que os clientes vêm buscando, né? Eles sabem que algo está errado, não tem a percepção geral do direito, mas eles sabem que algo está errado ali, que tem um direito que tem algum benefício que eles podem ter direito. Então, eles vêm nessa intenção. E o advogado entra para intermediar e ampliar, abrir os olhos deles, né, nessa questão. Tipo, tá, vamos identificar, então, quais os seus direitos, o que a gente pode fazer na sua situação. Então, o advogado entra nessa intermediação, né, do cliente, quanto ao direito que ele tem, tipo de benefício e como adquirir. Quando eu fui identificando isso, eu falei, não, gente, eu preciso. Aí eu comecei a intermediar mais do que eu deveria na recepção, né, Paula? Sempre. Eu lembro de um dia que você falou pra mim assim, que a Dri, pra vocês entenderem, ela é ex-bancária, né? 8 anos de Banco Itaú, né? E aí ela falava pra mim assim, cara, eu vendia coisas que os clientes não precisavam. E aí vender algo que o cliente precisa e que vai mudar a vida dele, eu lembro que o seu olho brilhava, assim. Porque, claro que no direito a gente tem toda uma mística de que a gente não pode falar de vendas e tal. Tá abrindo um pouco isso, mas assim, a gente vende serviço, né? E poder vender algo que o cliente precisa. Sim, que Eu acho atende que a necessidade, isso foi que você né? se apaixonou, né? Eu lembro, assim, que você... Suas falas, assim, são nesse sentido, né? Isso, porque assim, no comercial, né, bancário, você tem que fazer com que o cliente entenda que ele precisa daquilo,
né? Agora, aqui não, o cliente sabe da necessidade. Você só precisa mostrar o caminho que ele precisa seguir, como que ele precisa fazer o procedimento para conseguir adquirir o direito dele através de um benefício. Então, nossa, e é assim, o que eu levo para minha vida, o que eu gosto de fazer é isso, é trazer o bem para as pessoas, ajudar as pessoas e conseguir um benefício para a pessoa, conseguir uma aposentadoria que a pessoa precisa, porque às vezes ela está trabalhando, mas não está conseguindo, está trabalhando doente e não vê escapatória, não vê como resolver o problema, porque ela precisa trabalhar, ela precisa da renda. Então, conseguir fazer isso pelas pessoas foi o que realmente fez meus olhos brilharem, que fez eu me identificar com a cultura, entendeu? Do escritório, que é isso, né? Fazer as pessoas terem direito ao benefício delas, né? Ter direito ao que elas precisam. Exatamente. Odri, me conta, assim, qual foi o desafio? Porque, assim, imagina, né? Eu sou um pouco acelerada, tá, gente? Aí eu vi o talento dessa menina, dessa mulher maravilhosa, com tudo isso. Uma contabilista, né? Acho que isso é importante falar. Adri, ele é contabilista. E falei, cara, Adri, depois de... Eu nem lembro mais quanto tempo você ficou na recepção, que eu falei, vamos pra gerência. Acho que foi depois que a gente foi no Joel, né? Foi. Nossa, foi um divisor de águas. A gente foi num evento do Joel J em São Paulo. Foi só eu e a Paula. Nossa, foi maravilhoso. Foi um divisor de águas para nós duas. A gente começou a se entender, né? Foi quando a gente começou a perceber que o autoconhecimento era essencial. Claro que a gente sempre soube, né? Lá internamente. Mas ali ficou muito claro. Muito claro. Então, quando a gente veio e falou, não, nós precisamos mudar aqui. E a gente foi no Joel, se não me engano, foi num fim de ano, né? Outubro, mais ou menos. Final de 2023. E aí foi interessante que a gente tinha feito uma análise SWOT do escritório. Eu lembro muito disso. E que na oportunidade você falou assim, tá faltando a gente fomentar mais o network, alguma coisa assim. A gente viu que na oportunidade a gente tava pecando em alguma coisa. E a gente foi pro Joel, porque você me mandou mensagem, gente, ela é terrível, tá? Mandou mensagem, Paula, vai ter um lote especial lá, não sei o quê. E aí você me mandou, eu não consegui falar com você, eu comprei, você bugou seu celular, foi engraçado, né? E aí eu comprei e falei, cara, eu vou comprar de presente pra Adri, porque ela queria muito ir. E aí eu falei, não, mas eu vou junto com ela, né? Porque eu sou dessas, né? E aí comprei tudo, e aí no outro dia eu falei, Dri, aí ela, meu Deus, você comprou, eu comprei, agora vai ver passagem, ver hotel e não sei o quê. E assim, a gente foi pra esse evento, encontramos a galera do Performance, que aí encontramos Suzane. Olha como que Deus vai, né? Vai encaixando. Sandra. Aí conhecemos a Kedma. Beijo, Kedma, querida. Nossa, a Kedma maravilhosa. Tava no mesmo hotel que a gente também. Foi uma chave também, né? Assim, nessa mudança. Porque aí ela comentou sobre grupo de mulheres, né? Sim. Então, assim, foi o que... Assim, nossa, foi maravilhoso, né? Não, assim, dali muita coisa saiu. E aí, assim, ó, é interessante, assim, né? Voltando... Pensando em gestão, né? E aí logo depois, acho que foi em fevereiro que eu fiz a proposta pra você. Eu falei, Dri, quero você na gerência, ainda uma gerência administrativa, que agora recente a gente mudou pra gerência comercial, que é muito a cara da Dri. E aí eu falei com a Suzane, né? Falei com a Suzane, que é uma amiga sócia hoje do Método Alvo, que eu tenho de gestão de escritórios. E a Suzane, ela trabalha com relatório Gallup, que eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso. Sim. E aí eu falei, Suzane, preciso desenvolver a Adrieli, porque a Adri tem muitos talentos naturais, mas uma dificuldade que você mesmo me relatou era a liderança, que era um ponto, assim, sensível, né? Sim, porque aí eu me vi na gerência administrativa do escritório. Na época o time era menor, mas mesmo assim eu percebi muita dificuldade de liderança, porque eu nunca tinha sido líder, né? Eu nunca tinha feito parte dessa gestão, dessa parte mais administrativa do escritório. Eu falei, gente, porque imagina, recepção, gerência, eu falei, Jesus amado. Aí pesou a responsabilidade, né? Eu falei, gente do céu, mas a Paula, como boa gestora que ela é, ela identificou. E aí falou, não, preciso conversar com a Suzane. A Suzane já fazia esse método, né? Já fazia essa análise. E aí ela pagou para mim essa mentoria com a Suzane, que, assim, na gerência foi o divisor, foi o que deu o up, né, Paula? E até hoje eu colho frutos dessa mentoria. Aprendi muito. Porque eu penso muito assim, Dri, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande enquanto gestora, que vocês todas sentem isso, eu vejo na fala de vocês, é que eu não só convido vocês para um novo momento, uma promoção e tal, mas eu dou o suporte.
né? Pra auxiliar vocês no caminho, né? Claro que assim, eu sei que eu sou muito acelerado, faço uns movimentos muito bruscos, eu tô melhorando nisso, mas assim, eu procuro sempre dar esse suporte. E aí, assim, o Gallup, já falei pra Suzane, ela me mandou uma mensagem, que a gente tá desenvolvendo um time lá de Minas Gerais, que ela me mandou uma mensagem, eu falei, cara, eu sou mais apaixonada ainda pelo Gallup, porque eu vejo o seu crescimento, vejo o crescimento do time inteiro que a gente fez, né? Sim. Todo o método Gallup com eles, que é o DNA, né, de talentos aí. Mas, assim, eu vejo que essa condução da Suzane contigo, personalizada, né? E que nem você falou, hoje ainda você colhe os frutos de tudo que você fez ali naquele momento. Então, assim, como que foi isso, assim, esse caminho, me conta, assim, para você, internamente, emocionalmente, lidar com tudo isso, porque não é fácil, né? Na época, acho que o seu marido ainda estava fora, depois que a gente conseguiu trazer ele para cá, que é toda uma questão também que eu gosto muito de fazer esse movimento, né? De acolher, de estruturar, e até uma coisa que eu tento fazer com bastante calma também, perguntar, né? Quer que eu faça isso e tal? Porque o poder das conexões mesmo, né? Como meu talento máximo é conexão, eu faço isso com facilidade, mas eu preciso, né? Se deixar, a Paula sai arrastando tudo. Vocês não entenderam, vocês não conhecem ela a fundo. Mas ela arrasta de uma forma para ajudar, realmente é para ajudar, né? Mas ela é muito rápida, né? Nesses ajustes dela. Mas assim, quando eu comecei a mentoria com a Suzane, eu ainda não entendia direito, né, a liderança. Eu sabia como que eu gostaria que uma gestora fosse, né, porque eu vivi muito essa parte de ser a colaboradora, de ter, às vezes, algumas visões que são setorizadas, né, não tem a visão macro igual quem está na gestão, mas aí eu identificava a minha visão, né, de baixo para cima, vamos colocar assim. Quando eu comecei a fazer a mentoria com a Suzane, maravilhosa, minha mentora, ela começou a ampliar isso. De início eu não entendia muito bem, porque eu não fazia parte, né, do meu dia a dia, eu não estava entendendo muito bem. E aí, por que eu falo que até hoje eu colho os frutos disso? Porque conforme eu estou desenvolvendo, né, essa parte de liderança da gestão, da gerência, eu ainda identifico coisas que ela me falava na mentoria para usar hoje em dia. Porque a liderança é contínua. É um aprendizado contínuo. Sem falar que como a gente tem contato com outras pessoas, a gente tem que se adaptar também à forma de cada pessoa, à forma de cada colaborador, como ele é, como ele trabalha melhor, como você consegue impulsionar ele. Então, assim, é diferente e não é fácil. Mas é muito gratificante. E o que eu gosto sempre de fazer é expor para eles o porquê, o motivo, né? Tô fazendo isso para desenvolver isso em você, eu acho que tá precisando, e pergunto, né, pra pessoa, o que você acha? É isso mesmo? Como que você se sente melhor? Sempre peço para eles abrirem a conversa comigo, porque faz muita diferença. Porque às vezes eu tô identificando uma coisa do meu ponto de vista, mas do ponto de vista do colaborador é outra situação. Então eu sempre peço para abrir essa conversa porque é essencial, gente. A comunicação é algo inexplicável, porque se não tem comunicação, você fica com a sua percepção de que algo está errado e o colaborador com a percepção dele e ninguém chega a um senso, ninguém consegue resolver o problema. Quando você sente, conversa e alinha, você entende. Eu acho que é a importância dos feedbacks, né? Assim, eu vejo muito isso assim nos escritórios que a gente vai estruturando, quando a gente aplica o mapeamento de talentos, né? E aí vem aquele DNA, que nem a gente teve uma situação esses dias agora, que eu estava com muita resistência de uma secretária para fazer a implantação do sistema. E aí, no dia do treinamento, ela virou para mim e falou assim, eu vou continuar fazendo agenda física. Eu respirei fundo e falei, cara, tipo, por quê? Pensei, né? O que tá acontecendo? Aí eu mandei mensagem pra Suzane, falei, Suzane, já fez o mapeamento de fulano? Não, já vou fazer tal dia. Aí eu falei, tá bom. Aí eu respirei fundo e falei, olha, a gente precisa implantar, então, principalmente tecnologia que a gente vê que tem resistência, né, Dri? Eu acho que no nosso time, eu acho que nem tanto, as meninas aqui são muito boas nisso, mas a gente já teve. Mas é porque você a gente já teve, gente, né? Mas é que você também sempre trabalhou muito isso. Desde que eu entrei,
A gente tem sistema para gerir a parte de processos, tem sistema para tudo, gente. Então, a Paula sempre estimulou essa parte de automação e estimula até hoje. Ela mostra como cada IA, cada aplicativo, cada sistema acrescenta no nosso dia a dia. De início, é claro que é uma coisa mais difícil de implantar, uma coisa mais difícil de entender, porque você fala, nossa, mas eu tenho que cadastrar tudo lá, eu tenho que fazer um procedimento, eu tenho que alinhar, mas é fazer agora para ganhar tempo depois. Então, às vezes, é isso que a pessoa não entende. É perder agora para ganhar muito na frente. E eu não sei, eu vejo uma certa resistência, assim, aí o que aconteceu nesse caso? Aí a Suzane veio e falou assim, cara, ela tem a prudência em alto. E aí, qual foi a pegada na devolutiva? A prudência não pode virar teimosia. Então, eu vejo muito isso, que a gente tem que lidar com pessoas o tempo todo, a gente tendo o mapeamento, o quanto ajuda. Então, quando a gente vários desafios aqui no escritório, o que a gente faz? Vamos olhar o mapeamento da pessoa? Sim. E aí a gente vai lá e fala, cara, é por isso. É por isso. Então, ela tem um estudioso em alta, ela vai precisar de mais tempo. Então, assim, eu vejo que na gestão, que nem hoje você está na gestão comercial, é intimamente ligado às pessoas. A gente não tem como não falar de pessoas, porque é o nosso dia a dia. Mas eu vejo assim, você hoje, eu sinto assim, é uma pessoa que eu posso contar, que eu várias vezes, né, não são poucas, mas que eu me ausento assim, igual agora, né, vou sair amanhã, vou voltar domingo, saio terça e volto no outro sábado. E você fica aqui com tudo isso e coordenando. E eu quero que você fale sobre isso, assim, quais os desafios que você encontra. Mas também eu queria falar sobre os pontos positivos de ter um time. Eu acho que esse é o foco, assim, maior, de falar assim, cara, vale a pena ter pessoas. Que nem hoje, assim, quando você entrou, quantas pessoas a gente tinha? Nós éramos em 4. 4. Hoje nós estamos em 9, né? Caramba. Olha como cresceu. E faz 1 ano e meio que eu tô na gerência. Imagina. Nossa, cresceu muito. A gente nem percebeu, né? Tá igual aquelas mães que tem filho. Nossa, como cresceu rápido! Como a equipe cresceu rápido. Mais ou menos isso, né? E aí, hoje a gente tem Ana Carolina também desenvolvendo, depois do Empretec, cara, né? Empretec você vai fazer em outubro, tá? Sim. Mas, assim, fala pra mim como que é isso, Dri, assim, pra você, no dia a dia, quais os desafios? Vamos falar primeiro dos desafios, assim, o que você encontra de dificuldade mesmo, falar, cara, eu às vezes não sei isso, onde que eu busco, como que você faz? Conta pra gente. Meu primeiro talento é organização, então eu tenho um pouquinho mais de facilidade para resolução de problemas, porque eu organizo as informações na minha cabeça. Então, por exemplo, se eu passo por uma dificuldade, às vezes por ser setor jurídico, né, gente? Eu não sou formada em direito, eu tenho uma base ali da recepção, que eu fui aprendendo com as meninas, mas eu não tenho uma formação. Então, eu tento entender a situação através das informações que eu organizo. Então, eu recebo as informações, organizo e tento criar uma linha de raciocínio. É o que me ajuda um pouco, mas claro que eu tenho muita dificuldade, né? Principalmente com a questão processual, eu não entendo as partes processuais, né? As etapas, o que precisa ser feito primeiro, o que precisa ser feito depois. Então, isso eu sempre busco o auxílio das meninas, né? Das advogadas. Então, assim, o time é essencial. Eu sei que de início, para um escritório menor, fica difícil. Vou contratar, é uma despesa. Só que ter esse time, ter os braços, é essencial, gente. Hoje em dia, né, Paula? É essencial, porque quando você precisa, cada uma, ela cuida ali do seu setor, é responsável pelo seu setor, mas também todas aqui do time, elas são muito abertas a sempre ajudar, né? Essa força de, tipo, faltou alguém, eu preciso de alguém na recepção. A gente tá vivendo um momento agora, né? Sim. De troca de gente da recepção. Então, quando você fala pra alguém do time, cara, preciso de você aqui. E aí, a gente tem 2 situações. Tem gente que, tipo, vai, que às vezes você nem pergunta e a pessoa já tá ali falando, se precisar, eu tô aqui. E tem gente que, tipo, meio que,
Vou Tô invisível. Vou fingir que eu não tô aqui, tô invisível. Mas às vezes até por medo, porque medo. a pessoa não tem aquele talento natural de lidar com pessoas, de ter a desenvoltura. Porque pra nós é muito simples, né, Dri? Eu vejo muito assim, eu e você, a gente lida com pessoas. Quando em algum momento eu falei pra você, Dri, grava vídeo. Você foi lá e, tipo assim, no dia do seu aniversário, você gravou vídeo, os clientes virou aquele alvoroço, todo mundo te mandando parabéns. Assim, foi muito natural pra você. E eu vejo que tem gente aqui dentro que se eu falar, cara, vai gravar vídeo, a pessoa treme. E eu não vou... eu acho que isso é importante a gente falar de conhecer, né? Então, um mapeamento, mapeou o talento, identifica e aí colocar cada pessoa no seu lugar. Sim, e também entender os limites da pessoa. E entender e estimular os limites. Porque quando a gente tem um mapeamento de talento, gente, é assim. A gente identifica, a pessoa tem talento nisso. E lá no finzinho da linha tá aquele talento que é menos usado, né? Que tá mais neutro ali. A gente precisa estimular ele. A gente impulsiona o talento que tá lá em cima e estimula o que tá lá embaixo. Não quer dizer que a pessoa não tem e não pode desenvolver. Só que, que ferramentas eu preciso para desenvolver esse talento que tá lá, escondidinho, dormente ali, né? Na pessoa. Então, essa é a parte de gestão e liderança. Você precisa mostrar para o seu colaborador que ele pode sim, né? Que ele consegue desenvolver aquilo que ele não tem. Só que ele precisa do quê? Ele precisa ter segurança para fazer aquilo. Então, você vai aos poucos, né? Vai dando uma empurradinha, né? E você falou em ferramenta, eu acho super importante isso, porque assim, tem gente que às vezes fala assim, né, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim e pronto, acabou. Mas não, cara, é importante entender e falar, não, eu posso, por exemplo assim, eu tenho, o meu talento de estratégia, ele é em quarto. Então, a partir do momento que eu tive consciência disso, o que eu comecei a fazer? Porque até eu conversei com a Suzane um dia sobre isso, ela falou, não é que você não tem, você tem, tá ali entre os 5 primeiros, então você tem. Só que você planeja muito rápido, porque eu tenho ânsia por executar. Porque a minha execução é muito forte. Então, não é que eu não planejo. Eu planejo, monto tudo na minha cabeça e vou. E não, eu preciso planejar, estruturar e aí executar. Então, a partir do momento que eu me entendi assim, eu comecei a observar. E aí, corrigir os meus movimentos. Mas eu vejo assim, no papel que você exerce hoje no escritório, você tem que fazer isso pelo outro. E não é fácil. E aí é o desafio, porque que nem você falou, chama para uma conversa de feedback. Quando a gente chama, a pessoa já fala, ai meu Deus, já vou levar bronca. E não, é o que você falou, é abrir a conversa, é trazer uma comunicação efetiva. Por quê? Qual é a finalidade? Você desenvolver aquele seu colaborador para um fim maior, que é a entrega de serviços de excelência, que é o que a gente quer. Sim, o objetivo, né? Então, eu sempre falo, olha, eu tô conversando isso com você, eu tô alinhando com você, porque a gente precisa disso. Eu mostro para ele, ó, o nosso foco é isso. E eu tô pensando de uma forma geral, é o melhor para o escritório. A gente colocando o escritório em primeiro lugar, o que fica melhor? Qual é a melhor estrutura? E tudo é uma adaptação. Então, agora vai ser um pouquinho mais difícil. Depois você vai perceber que fica mais fácil, né? E depois, não deu certo, não é o caminho? Vamos reformular, vamos fazer diferente. Quais as ideias? A gente tem um quadro de ideias ali na nossa cozinha, sugestões. Por quê? Para o colaborador colocar. Esse pessoal novo que está chegando no escritório, é deles que eu quero as ideias, as sugestões. Porque às vezes a gente está fazendo o procedimento de uma forma que a gente poderia fazer diferente, de uma forma que fosse muito mais ágil, rápida e desse o mesmo resultado, e a gente não está conseguindo enxergar, porque às vezes a gente está ali no dia a dia fazendo da mesma forma. Então é isso que eu quero. Eu quero que cada um individual ajude e agregue no grupo. Então, esse é o maior desafio. É o maior desafio da gestão. E aí, às vezes, as pessoas não sabem do potencial que elas têm. Elas acham, não, essa minha ideia aqui não vai levar em nada, não vou passar isso para a gerência, não vou nem levar em consideração. Mas, às vezes, é uma ideia que mudaria tudo. Às vezes, é uma ideia que não encaixa ali onde a pessoa, às vezes, quer que encaixa porque ela está vendo setorizado, mas a gente, na parte da gestão, olha e fala, nossa, eu posso usar aqui. Isso vai ajudar muito em tudo. Então, assim, toda ideia, toda sugestão é válida, né? Coloca a ideiazinha ali, a gente estimula isso, coloca a ideiazinha ali no nosso painel. Vamos tentar, é uma coisa pequena, mas que pode fazer toda a diferença no time. Eu acho que você pode falar agora porque assim, gente, tem o método alvo, né, que eu criei junto com a Suzane Câmara, que é essa maravilhosa que desenvolveu a Dri para mim. E a gente tá, assim, tudo que a gente faz para os alunos, para os advogados, a gente sempre é o que a gente aplica aqui.
Então, dentro do método-alvo, existe um desenvolvimento do time, né? Então, a Suzane vem e desenvolve com eles, então fez mapa de empatia, montou todo o modelo de negócio, prateleiras de produtos e tal. E aí, dentro de toda essa conversa, todo esse treinamento que a gente sempre faz, saiu um projeto que chama Vozes da Informação, né? Me conta como que foi isso, porque eu não participei, gente, dos bastidores, então eu vou saber aqui agora, da Dri, como que surgiu esse Vozes da Informação, como que foi isso. E pra gente saber o poder de estimular as pessoas, né? Gente, tá sendo maravilhoso esse momento com a Suzane, sério. Porque a gente ainda está, né, fazendo que a cada 15 dias a gente faz esses encontros com ela. E estimula demais o time. Com ideias, com tudo. Inclusive, o projeto Vozes da Informação surgiu disso. Nós estávamos debatendo prateleira de produtos, não sei o quê. Aí, a Cláudia, que é a estagiária aqui do escritório, falou assim, olha, depois que acabou o momento ali com a Suzane, ela falou, Adrieli, eu tive uma ideia. E se a gente fizesse um evento lá no anfiteatro municipal voltado para a comunidade? Para falar de algum tema e tal. Porque eu lembro que durante a gente estava falando sobre bebês reborn, né? Que tava bem alto, assim, tava usando isso como tema. Aí eu falei, gente, boa ideia. Aí eu falei, vamos já montar isso daí. E aí eu estruturei essa ideia da Cláudia. Então, ela deu a ideia e eu estruturei. E é isso, gente, essa parte de agregar, de dar ideia. Por mais que você ache que não vá surtir efeito. Às vezes não surte na hora. Não surte efeito na hora. Não surte efeito na hora. Mas né? depois é uma coisa que pode ser desenvolvido. Então, eu estruturei toda a ideia. Aí eu falei, peraí. E agora, aí a Cláudia, a nossa estagiária, ela ficou por muito tempo em uma entidade de crianças. Então, ela falou assim, não, a gente podia usar como tema, eu acho, ou foi você? Não, foi assim, vocês me mandaram no WhatsApp depois falando disso, e aí falou assim, a gente só tá em dúvida do tema, se a gente fala sobre saúde mental, ou o que você quer falar. Aí eu falei, gente, a gente tem que falar de adoção, porque eu sou mãe adotiva, a Cláudia tem essa questão do abrigo, que ela trabalhou bastante tempo lá. Eu falei, cara, vamos falar de adoção, porque assim, a gente veio na minha cabeça essa questão desses pais aí adoecidos pegando bonecas, né, para suprir o vazio de não ter um filho. E eu sou mãe biológica e mãe adotiva, e eu experimentei as duas situações, né? Eu tive a gestação, que eu queria muito e tal, e aí tive o prazer de adotar uma menina, né, Alice, e de ter esse amor construído, porque são questões diferentes. E aí a gente tem uma situação aqui na nossa cidade, que tem uma psicóloga do judiciário que sempre me pedia, Paula, monta uma rede, um grupo de apoio. Porque a gente vê assim, que quem tá lá na fila para adotar passam por situações de desafios e a incerteza de ter ou não o bebê sonhado e tudo mais, e depois o desafio do processo mesmo de adoção, que ele é um processo burocrático, é um processo, assim, complicado, complexo, né? E aí eu falei, cara, vamos falar sobre adoção. Então a gente tá agora já, né? Então, dia 8 de agosto, né? Já vamos falar disso também, já estamos soltando aí, já saem os convites. Dia 8 de agosto, agora de 2025, nós vamos efetivar, nós vamos ter um evento presencial no anfiteatro da nossa cidade, que nasceu de uma conversa com o time, de um momento de estímulo. É isso que eu penso, diria assim, é importante a gente falar disso, do momento, do ambiente, do solo fértil que é um ambiente de treinamento. Sim. Porque às vezes é o que você falou, tem gente que fala assim, mas eu vou ter um time, eu vou gastar com treinamento, vou comprar uma mentoria. Cara, é investimento nas pessoas. E quando você investe e você tem as pessoas certas e o ambiente certo, não tem como dar errado. Não dá errado, gente. E aí, com base nisso, saiu, então, Voz da Informação, é o nosso projeto de coração aí. E aí, nós vamos falar sobre adoção. E aí, conversando, né, com essa psicóloga, e ela falou, Paulo, mas o que você quer, né, falar sobre isso? Eu falei assim, olha, a minha ideia é desmistificar. Porque, assim, é muito difícil você entrar na fila da adoção. Eu fiquei 5 anos na fila da adoção. Só que no meio tempo eu tive um filho biológico. Então, o meu tempo passou diferente. Agora, imagina quem fica na fila e o tempo não passa e todas essas coisas. E aí, ela me falou, olha,
seria interessante a gente, então, desromantizar o processo. Porque o que acontece? A gente tem, de um lado, pais adotantes que sonham com bebê. E do outro lado, a gente não tem bebê. Porque o processo é difícil, as crianças crescem durante o processo. Porque do lado de cá tem criança crescendo. Sim, da mesma forma que está passando para eles, está passando para as crianças também. Exato. E aí aqui não tem bebê. Raramente tem bebê. Então precisa abrir essa conversa. E aí eu falei, caramba, nossa, assim, e olha, eu falo assim, gente, como que é fantástico isso, né? Então, dentro do escritório, num momento de treinamento, vocês ali montando prateleira de produtos, montando ação de marketing e tudo mais, e aí, de repente... surgiu esse projeto maravilhoso e que vai agregar muito para a comunidade, tá, gente? Porque qual é o intuito do projeto? Nós queremos fazer uma roda de conversas com as entidades que participam desse processo de adoção. Famílias pretendentes, famílias adotivas, parte de assistência social, juizado, né, delegado, toda essa parte aí que envolve a adoção e um bate-papo aberto para conversar com a comunidade, colocar eles a par de como funciona, porque, gente, é um processo difícil, é um processo que todo mundo que está passando por ele tem medos, tem traumas, então não é fácil. Inclusive, uma equipe de psicólogas, né, para poder também estar orientando a passar, porque é uma fase difícil, mas é uma coisa que precisa ser dita. Tirar mesmo esse romantismo de que não, vai ser tudo lindo, tá? Saiu a adoção, vai ser maravilhoso, todo mundo vai viver feliz para sempre. E não é, é difícil, é cada dia uma etapa, né? Eu lembro, teve uma vez que uma mãe me procurou e ela me ligou e falou assim, eu tenho um filho autista, né, biológico, e eu tô com muito medo de engravidar de novo e vir outra situação, que foi um desafio e tal. Eu queria falar com você como mãe adotiva e tal, o que você me fala da adoção? Eu falei, olha, eu tenho um problema sério, né? Fala a verdade, nada mais que a verdade. Tem um problema sério. E aí, o que eu falei pra ela? Eu falei, olha, assim como na barriga, a gente não tem nenhuma garantia. Então, assim, eu acho que é isso. É assim, cara, a maternidade é surreal, assim, eu falo que é um dom divino, né? Você poder ser mãe, né? Vou falar aqui enquanto mulher, ser mãe. E eu tenho as duas visões, as duas experiências de ser mãe biológica e ser mãe adotiva. E os desafios, eles são muito parecidos. Porque no dia a dia, cara, são duas crianças que você tem que educar. E aí tem o medo de, tipo, nossa, se eu for firme com a Alice, ela não vai me amar. Mas eu tenho que ser firme com ela. E a partir do momento que eu entendi, foi uma virada de chave para mim, uma questão que eu quero falar, é interessante, que um dia essa psicóloga falou para mim assim, Paula, você precisa entender se você fez a adoção afetiva, moral ou afetiva. Aí eu parei para pensar, falei, como assim? O que é isso, né? Ela falou, não, a adoção moral é assim, ó, você adota a criança, aí você leva no médico, você leva na escola, você faz tarefa, você dá banho, você alimenta. Isso é moral. É uma adoção que você faz, assim, tipo, não tem o amor envolvido. Você faz por aquele ser humano. E a adoção afetiva você é meu filho. E acabou. Não importa se eu vou brigar, se você vai ficar bravo, vai achar que eu não te amo. Que é a mesma questão do filho da barriga, gente. Do filho que você gerou. Exato. Você tem que educar independente de saber que ele vai te amar. Ele precisa entender o quê? Que você educou para ele ser um ser humano bom, para ele ser um adulto com responsabilidade. E se isso feriu o ego dele ao ponto dele não te amar, tá bom, ele não vai te amar, mas ele vai ser um ser humano bom, ele vai ser, né? Tudo bem, né? Ele vai ser um adulto que vai ter responsabilidade com a vida, com o mundo, com as outras pessoas. E tá bom, você fez a sua parte, era isso como mãe. Né? Mas esse medo, Dri, é muito difícil. Então, assim, quando essa psicóloga me falou lá atrás, monta um grupo de apoio, eu fiquei com muito medo. E eu não me senti apta. E agora, olha como que Deus trabalha na vida da gente. Com esse projeto de Voz da Informação, vamos iniciar essa conversa com esse tema. Um evento presencial já, que tipo, caramba, né? Mas a gente tá tendo, olha, apoio da prefeitura, né? Foi muito legal o André Cuba aí agradecer que prontamente atendeu o nosso pedido. A OAB, né, Ana Paula, abraçou a ideia. O fórum, aí todo o judiciário. Então, assim, existe todo um movimento sendo feito, que não é só do nosso escritório mais, né? Tem mais gente aí. Já abriu, já ampliou, né?
E isso é muito legal. E assim, eu falo, cara, de uma pessoa, né, nossa maravilhosa aqui, que veio para uma recepção e não se amedrontou quando essa gestora doida aqui falou, cara, vem, vamos. Mas a Paula, tudo que ela fala vamos, eu falo vamos. Ela tem as ideias, eu complemento. E é isso, tipo assim, ai gente, é maravilhoso, viu? É muito bom se sentir acolhida, sentir que a sua opinião agrega e faz diferença para as outras pessoas. É uma sensação maravilhosa, é muito bom. É muito bom estar trabalhando aqui, é muito bom fazer parte dessa equipe. E eu me sinto muitas vezes amedrontada, né? Mas pela responsabilidade, porque a gente tem um time excelente aqui. São meninas estudiosas, meninas que têm muita responsabilidade pelo que estão fazendo. A gente tem comprometimento com o cliente. Então, assim, é uma baita responsabilidade. Mas cada dia que passa, eu faço igual a Paula, jogo pro peito, né, Paula? Bora, Assumo e falo, não, gente, vamos, dá certo. Só que as pessoas que se amedrontam, né, pela situação de, não, eu não vou capacitar meus funcionários porque depois eles saem e vão para outro escritório. Depois eles saem e abrem um escritório. Gente, para de pensar assim, não existe mais esse pensamento, pelo amor de Deus. E tudo bem se a pessoa sair se for criar se não for o momento da pessoa, se não for o caminho dela. Mas assim, você ganha mais um braço. Porque essa pessoa vai ser sua parceira mais pra frente. Você criou uma profissional. Entendeu? Essa pessoa vai sair falando, espalhando isso. Porque foi o que você fez. Você trilhou o caminho. Você deu início. Você mostrou o próximo passo. Eu acho que vai levar isso. Eu vejo muito isso dos advogados. Assim, tem gente que fala pra mim assim, mas eu tenho dificuldade de delegar. Eu falo, olha, eu penso o quê sobre esse assunto? Você precisa recrutar bem. Então, é um ponto sensível. Você precisa treinar, você vai delegar e vai acompanhar. Então, se você recrutou bem, você treinou, você tem que dar treinamento. E não é só quando a pessoa entra, né? Ontem mesmo nós passamos a tarde falando de sistema, eu fiquei com vocês ali falando, treinando. E aí você delega e acompanha, você não joga a responsabilidade na mão da pessoa e fala, se vira. Porque isso não é delegar. Sim. Eu acho que isso é importante falar. Porque assim, pra mim, quando eu te chamei, falei, Dri, eu preciso de uma gerente, porque eu sabia que eu precisava de tempo para estar mais nas mentorias, né? Só que o escritório é minha menina dos olhos. Eu não me vejo sem advogar. Quando tive uma mentora o ano passado, a Lara falou, Paula, você vai ter que escolher. Eu falei, Lara, eu não consigo, eu não vou escolher nunca. Mas o que eu fiz? Eu entreguei para você o meu maior tesouro. Sim. Que é o meu escritório. Vendo, gente, 17 anos da minha vida. E você... É um nome, tá, gente? É toda uma carga. Exato. Só que aí, assim, eu não te deixei sozinha. Não. Eu te dei um time e te dei ferramentas. Então, pra gente fechar a nossa conversa de hoje, eu acho que é isso, assim. Não é você falar assim, cara, eu preciso delegar e eu vou jogar, eu vou delargar. Tem um termo, até tem gente que fala assim, delargar. Não é. É você dar a estrutura pra pessoa, trabalhar dentro das diretrizes. Quando você falou, a gente começou a conversa, você falou de cultura. Sim. E a gente trabalha isso todos os dias aqui no escritório, né? Qual é a cultura? Aqui cada cliente é único, o nosso foco é a eficácia, trabalhar com transparência, com honestidade. A gente não tem essa história de tipo, eu vou lá receber o dinheiro do cliente, não. Cada cliente vai com seu alvará receber e é isso. E é isso. E a cultura, Paula, ela tem que estar explícita para os colaboradores. Por quê? Quando você não está no escritório, o que a gente pensa? O que a Paula faria? Como que a Paula nos orientou a fazer? Nesse caso, como que a gente lida com essa situação? É Sim. Isso que a gente usa como direcionamento. E isso tá o quê? Tá escrito na cultura do escritório. É ser transparente com o cliente, é tratar cada cliente como único, é ter o máximo cuidado com o processo, a responsabilidade do processo do cliente. Então, a gente tendo isso claro, a equipe vai. Agora, se você não deixa claro para sua equipe qual que é a cultura do seu escritório, cada um vai tomar a sua decisão pela cultura própria. Não cria identidade. Então, precisa ficar claro para a equipe, a cultura. Por mais que você fale, ontem a gente ficou a tarde toda com o escritório fechado para treinamento. E aí outras pessoas, outros advogados podem pensar, nossa, mas para que fazer isso? Fechar o escritório, não ter atendimento? Gente, o que a gente aprendeu ontem
para desenvolver, para capacitar, agrega para o nosso cliente. Então, são 4 horas. Não foram 4 horas, foram acho que 2 horas. 3 horas, acho que é. Quase 3 horas a gente ficou. São 2 horas de desenvolvimento para o cliente. Isso agrega muito no dia a dia. Esse alinhamento é essencial com a equipe. Hoje eu tive feedback de uma das nossas advogadas que entrou recentemente, falando, nossa, ontem foi muito bom para mim. Porque foi o que eu já havia falado com ela, que às vezes, se tem uma equipe que trabalha junto, igual que a gente tem as estagiárias que trabalham com as advogadas, elas têm um procedimento que elas seguem e elas se entendem e tá tudo bem, tá ótimo, porque tá desenvolvendo o trabalho. Só que quando um terceiro entra, quando a menina da recepção precisa de uma informação, esse procedimento tem que ser alinhado com o time todo. Porque tá dando certo para elas, mas a menina da recepção precisa da informação para passar para o cliente e ela não tem a informação. Porque quem tem, as duas que estão ali seguindo o alinhamento ou o procedimento delas. Então, o procedimento tem que ser geral, tem que ser aberto e a equipe tem que entender o procedimento. Então, esses momentos são essenciais. E a gente fez essa pausa ontem, eu fiz um treinamento com elas no sistema, eu, Paula, lá. E é muito importante isso, eu vejo até pra mim, Dri, porque assim, eu hoje, né, falo assim, eu já estruturei mais de 300 escritórios a nível de Brasil. E aí eu falo, cara, o meu também tem que estar nisso. Então, assim, o método-alvo, né, que hoje eu e a Suzane estamos à frente, o método-alvo está sendo em todo momento aqui no meu escritório, né, nos escritórios. Então, assim, estamos com campanha ativa, com tudo mais, mas a gente está focado no crescimento de cada um, na estruturação, porque não adianta, gente, fazer um monte de marketing, trazer um monte de cliente. Esses dias eu escutei de uma advogada. Cara, eu fico gravando, editando vídeo e eu vou fazer petição 2 da manhã. Que qualidade que tem uma petição 2 da manhã? Não tem. Não tem. Então cada um na sua zona de talento, acho que pra gente fechar é isso, né? Sim. Delegar com bastante responsabilidade. E quando você precisar promover alguém, ter um gerente aí, ó, não precisa ser do direito. Acho que essa é a maior lição dessa conversa de hoje, que a Adrieli maravilhosa, que não é do direito, né? Eu não sei se algum dia ela vai fazer, mas eu acho que ela vai fazer marketing. Eu não sei, ainda tô, né, aqui pensando o que ela quer fazer, né? Nem eu não sei, gente. Mas eu vou descobrir, tá? Eu tô aí traçando o meu caminho. Eu sou apaixonada pela parte jurídica. Não sei se é ao ponto de fazer direito, mas com certeza seria essencial para mim entender um pouco mais do processo. Mas eu acho que é gostar mesmo, né? É o brilho nos olhos, é se apaixonar pelo tema. Então, isso já ajuda muito. Mas eu tô aí estruturando também meus pensamentos para ver onde eu vou desenvolver. Se vai ser mais na parte de marketing ou mais na parte jurídica. Mas tô aqui. Tô aqui e vou desenvolver, porque esse processo de aprendizado contínuo também é essencial. Né? A gente preza muito isso aqui no time, sempre tá desenvolvendo, fazendo curso, a gente vai para um congresso semana que vem, livros, né? Sempre ali lendo livros, temas, e para a pessoa se entender, autoconhecimento e essa parte do Gallup, de se entender é maravilhoso e essencial para todo mundo. E acredito eu que em todas as profissões, tá, gente? Sim. Não só na advocacia, não só no jurídico. O autoconhecimento é ouro, né? É ouro. Gente, é isso, encerrando aqui nossa conversa maravilhosa. Nossa, gente, eu tô assim, eu tô um pouco, como que eu vou dizer? Eu tô muito feliz, né, com essa conversa com o meu time aqui, antes com as meninas, com a Carol e com a Thaís, e agora com a Adri, assim, eu tô descobrindo umas coisas novas sobre as pessoas que estão aqui comigo. Vai ser novidade, então, viu, galera? Porque tá no modo ativação agora. Foi o modo ativação que falou agora. Dri, muito obrigada, viu? Prazer enorme ter você no time. Você sabe o quanto eu te amo, né, de coração. Você é uma pessoa linda, uma pessoa de Deus, uma pessoa que cuida de tudo aqui, né? Quando eu tô ausente, eu vejo assim, o carinho que você tem. E principalmente eu vejo o carinho que você tem de, tipo, não me chamar, né? Você tem esse cuidado de, cara, a Paula não tá aqui, nós vamos resolver e assim, eu nem fico sabendo das coisas e isso é maravilhoso, né? Porque quando eu volto, vocês só me dão notícias boas de que tudo foi resolvido e o cliente sempre no centro, que eu acho que é esse o nosso objetivo maior. Com certeza. Obrigada. Obrigada, querida.